Neste vídeo, nós veremos a resolução de alguns exercícios sobre propriedades de funções. O primeiro exercício solicita que determinemos o domínio máximo das seguintes funções dadas aqui embaixo. Vamos resolver o primeiro. Queremos o domínio de f dada de d contido em R, tal que f de x é igual a 1 sobre x, que multiplica x mais 4, que multiplica 3x mais 1. Reconhecemos que a função f é uma fração, e sabemos que o domínio de uma fração não contém valores que anulem o seu denominador. Ou seja, o domínio de f de x deve conter todos os valores de x, tais que o produto x que multiplica x mais 4, que multiplica 3x mais 1, deve ser diferente de zero. Portanto, nós temos que encontrar as raízes do denominador, ou seja, todos os valores de x que levem esse denominador a zero e excluí-los do domínio. Reconhecemos então que o nosso produto ali tem três fatores, e para que um produto seja nulo, pelo menos um dos seus fatores deve ser igual a zero, ou seja, x que multiplica x mais 4, 3x mais 1 igual a zero, pode ser decomposto em x igual a zero, 4 mais x igual a zero e 3x mais 1 igual a zero. Agora podemos encontrar a raiz de cada uma dessas pequenas equações. A primeira dá x igual a zero, óbvio. A segunda, a raiz é x igual a menos 4. E a terceira, a raiz é igual a x igual a menos 1/3. Revisando o que nós fizemos. Queremos os valores de x para os quais seja válida a função f de x, 1 sobre x, que multiplica x mais 4, 3x mais 1. O denominador não pode ser nulo. Portanto, o produto x, que multiplica x mais 4, que multiplica 3x mais 1, deve ser diferente de zero. E as raízes desse denominador são x igual a zero, x igual a menos 4 e x igual a menos 1/3. A resposta final é: o domínio corresponde a todo x pertencente a R, tal que x é diferente de zero, x é diferente de menos 4 e x é diferente de menos 1/3. A segunda função corresponde a f de x igual a raiz quadrada do módulo de 1 mais x menos o módulo de x ao quadrado. Reconhecemos que a função f de x é uma raiz quadrada. Sabemos que o domínio de uma raiz quadrada não pode conter um radicando com valores negativos, ou seja, o domínio de f de x deve conter todos os valores de x, tais que módulo de 1 mais x menos módulo de x ao quadrado deve ser maior ou igual a zero. Portanto, temos que encontrar os valores que satisfaçam módulo de 1 mais x maior ou igual ao módulo de x ao quadrado. Os valores de x que satisfizerem essa inequação pertencem ao domínio. Para resolver essa inequação, nós podemos dividi-la em duas regiões. A primeira parte, módulo de 1 mais x, pode ser dividida como 1 mais x para x maior do que menos 1 e menos 1 menos x para x menor do que menos 1. Do outro lado, do lado direito da inequação, nós vemos que o módulo de x ao quadrado é sempre positivo para qualquer valor de x, ou seja, o módulo de x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Assim, nós temos duas equações para resolver nesse momento. A primeira, 1 mais x igual a x ao quadrado para x maior do que menos 1, e menos 1 menos x é igual a x ao quadrado para x menor do que menos 1. Vamos resolver a primeira. Em primeiro lugar, nós reescrevemos essa equação na forma de uma equação de segundo grau. Calculamos o delta da equação de segundo grau, b2 menos 4ac, obtemos 5 para delta. Tá? A primeira raiz é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, vai dar 1 meio mais raiz de 5 sobre 2, e a segunda raiz, menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a, vai dar 1 meio menos raiz de 5 sobre 2.
Observamos que essas duas raízes são maiores do que menos 1, portanto correspondem à primeira região da inequação. A segunda equação. Escrevemos na forma de uma equação de segundo grau que vai ficar como x2 mais x mais 1 igual a zero. O valor de delta, b2 menos 4ac, fica igual a menos 3. Como é um delta negativo, essa segunda equação não apresenta raízes reais. Com isso, nós podemos fazer uma interpretação gráfica apenas para ver no que aconteceu. Nós plotamos aqui os gráficos do módulo de 1 mais x, é essa linha azul, e o módulo de x ao quadrado é a linha vermelha. Observamos que entre as raízes x1 e x2, com esses valores que nós determinamos aí embaixo, essa região corresponde exatamente àquela em que a primeira função, a função módulo de 1 mais x, está acima, ela é maior do que o módulo de x ao quadrado. E as raízes estão colocadas aí. A resposta final é x pertencente a R, tal que x se encontra entre 1 meio menos raiz de 5 sobre 2 e 1 meio mais raiz de 5 sobre 2. O exemplo 2 solicita que nós encontremos uma função inversa. A função dada é raiz de x mais 1 menos raiz de x. O seu domínio é o intervalo entre 0 e infinito e a sua imagem está em R. Nós queremos determinar a função inversa para o intervalo 1/3, 1 meio. Ou seja, nós queremos encontrar os valores de x pertencentes ao intervalo 0 e infinito, nos quais a função f de x está entre 1/3 e 1 meio. Ou seja, queremos encontrar raiz de x mais 1 menos raiz de x no intervalo entre 1/3 e 1 meio. Vamos resolver primeiro para o lado 1 meio. Nós somamos raiz de x aos dois lados da equação, elevamos ao quadrado, subtraímos x dos dois lados da equação e encontramos que raiz de x deve ser maior ou igual a 3/4. Como nós queremos x e temos a raiz de x, nós elevamos ao quadrado e obtemos x maior ou igual a 9/16. Do lado 1/3, nós somamos raiz de x aos dois lados da equação, elevamos ao quadrado, subtraímos x dos dois lados e obtemos que 2/3 da raiz de x deve ser menor ou igual a 8/9. Multiplicando os dois lados por 3 meios, nós obtemos que a raiz de x deve ser menor ou igual a 4/3. Elevando ao quadrado, nós finalmente chegamos a x menor ou igual a 16/9. Então, como resultado final, nós obtemos que a função inversa para o intervalo 1/3, 1 meio é igual ao intervalo 9/16, 16/9. No exemplo 3, nos é solicitado que determinemos se a função f de x igual a 1 sobre 1 mais o módulo de x de R até o intervalo 0, 1 é bijetora. Para tanto, nós vamos primeiro verificar se ela é injetora. Para fazermos isso, nós fazemos o cálculo da função para dois valores diferentes. Por exemplo, f para x igual a 1 dá como resultado 1 meio. Mas, para x igual a menos 1, ela também resulta em 1 meio. Como ela obtém dois valores iguais para valores de x diferentes, essa função não é injetora. Vamos agora verificar se ela é sobrejetora. Dado que um y, que é pertencente ao intervalo 0, 1, queremos encontrar um x tal que satisfaça a função f de x igual a y. Para isso, nós pegamos a função original, 1 sobre módulo 1 mais módulo de x, multiplicamos os dois lados por 1 mais módulo de x, multiplicamos o y dentro do produto lá dentro, então ficamos com y mais y vezes módulo de x igual a 1, subtraímos y dos dois lados da equação e dividimos por y. Nós podemos fazer isso porque y nunca vai ser igual a zero no domínio estabelecido. Então, podemos dizer que a função x igual a 1 menos y sobre y é uma função f de x que resulta em y. Logo, f de x é sobrejetora.
Juntando os dois resultados, verificamos que a função dada ela não é injetora, mas é sobrejetora. Logo, ela não pode ser bijetora. O exemplo 4 nos solicita o seguinte: seja A um conjunto não vazio com n elementos e seja B um conjunto qualquer. Queremos demonstrar cada uma das seguintes afirmações. Se existe uma função injetora f de A em B, então B possui pelo menos n elementos. Se existe uma função sobrejetora f de A em B, então B possui no máximo n elementos. Concluiremos depois das afirmações acima, que é a seguinte propriedade: dois conjuntos finitos possuem o mesmo número de elementos se e somente se existir uma função bijetora entre tais conjuntos. Vamos verificar a primeira parte. O conjunto A com N elementos pode ser representado por um conjunto de pequenos elementozinhos A1, A2, A3 até AN. Se existe uma função injetora f de A em B, é possível construir o conjunto dos pares A1, f de A1, A2, f de A2 e assim por diante até AN, f de AN, com f de AI pertencente ao conjunto B e I indo de 1 até N. Como a função é injetora, o f de AI será sempre diferente do f de AJ para valores de I e J diferentes. Portanto, o conjunto B deve conter no mínimo os elementos f de A1, f de A2 até f de AN, ou seja, B deve conter pelo menos n elementos. A segunda parte. Se existe uma função sobrejetora f de A em B, então para todo y pertencente a B existirá pelo menos um x pertencente a A que satisfaz a expressão y igual a f de x. Ou seja, para qualquer y de y pertencente a B existe um x pertencente a A, tal que f de x igual a y. Portanto, B deve conter no máximo n elementos para que cada um deles tenha o seu correspondente no conjunto A. Conclusão. Dado um conjunto A com N elementos, se existe uma função injetora f de A em B, então B deve conter no mínimo n elementos. Se existe uma função sobrejetora f de A em B, então B deve conter no máximo n elementos. Então, se existe uma função bijetora f de A em B, então B deve conter exatamente n elementos. Portanto, dois conjuntos finitos possuem o mesmo número de elementos se e somente se existe uma função bijetora entre tais conjuntos.